Oi, gente, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live voltada para saúde mental. Tudo bem? Estamos aí começando a nossa terça-feira, 2h30 da tarde, no dia 5 de dezembro, abrindo aí, né, nosso bate-papo literário. E também voltado para a saúde mental, tendo em vista que o canal recebe muitos autores e muitos psicólogos, tá? Hoje a gente vai falar sobre uma questão voltada à saúde mental com a psicóloga Lívia Maria. Ela que super topou bater um papo com a gente sobre adoecimento maternal. Tudo que está voltado para esse ambiente, para esse cenário. Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon do livro Não Me Livre. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal, tá bom? O pessoal do TikTok tá entrando aí, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, o pessoal do Instagram também. Bom, vamos ver. E ó, a Lívia já tá aqui, que maravilha. Lívia, querida, vou aceitar aqui. Tribos ancestrais, bem-vindos. Eu enviei o convite para você, Lívia. Esperar ela aceitar, que aqui eu não estou conseguindo. Aqui está dizendo que você não pode participar. Eu enviei aí o convite para você. Tem aí, adicione um comentário, aí do lado tem uma câmerazinha. Oi, Monique. Lívia, querida, tá me vendo? Sim, te vejo. Tudo bem? Lívia, Oi, tá me ouvindo? eu não tô. Lívia, eu não tô te vendo e muito mal tô te ouvindo. Deixa eu ver aqui no Instagram, peraí. O que tá acontecendo? Você tá me vendo? Sim, te vejo, te escuto. Aqui é bug do Instagram, não tem jeito, eu não tô te vendo. Mas tô te ouvindo um pouquinho. Eu acho que. Aumenta só um pouquinho seu volume, por favor. Será que o pessoal me vê? Emily, tá me vendo? Não, o pessoal tá vendo, nós duas estamos aparecendo. Eu é que não te vejo aqui por causa do bug do Instagram. Querida, seja muito bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, e você? Um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Eu é que agradeço você disponibilizar um pouquinho do seu tempo para vir falar, conversar, né, com a gente sobre temas aí que são muito importantes voltados para a saúde mental quando a gente fala de maternidade. Então, muitíssimo obrigada. Você é de qual lugar do Brasil? Eu falo de Ituverava, interior de São Paulo, quase Minas. Eu falo, sou um pouco paulista, um pouco mineira. E um pouco paranaense, porque eu fiz faculdade em Londrina. Então, Gente, eu vou botar o fone aqui para ver se eu consigo escutar a nossa autora.
a nossa psicóloga, porque a internet lá não tá legal. Peraí, só um minuto, Olivia. Pronto, vamos ver se eu consigo escutar. Vê se melhora. Pronto, agora melhorou. Pra mim melhorou que eu botei o fone. Você é de Minas? Eu não entendi. Você é de onde? Interior de São Paulo. Divisa com Minas Gerais. Ai, que delícia. Eu adoro Minas, né? Sou louca pra ir embora pra Minas. Adoro essa terra. Mas o teu sotaque é mineiro, né? Pois é, exatamente. Então eu tenho esse sotaque um pouco lá, um pouco aqui, entendeu? Aí todo mundo acha que eu sou. Entendi. Bom, para a gente começar aí o nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, sua formação, sua atuação dentro da área, especialização, atendimento, para que a gente possa aí conhecer você. Vamos lá, então, Monique. Bom, comecei a minha formação em psicologia lá em Londrina, na Universidade Estadual de Londrina. Depois de me formar, acabei voltando para São Paulo. Trabalhei bastante tempo em outras cidades. Depois voltei a residir aqui na cidade que eu nasci, onde eu comecei a clinicar. E isso lá em 2006, 2007. Então, tem quase aí 20 anos de prática clínica. Sou especialista em análise do comportamento. E eu costumo dizer que nos últimos 10 anos aí minha vida deu um giro de 180 graus, que foi quando eu me tornei mãe. Né? A Ana Beatriz nasceu faz 10 anos, fez 10 anos agora em novembro. E aí a minha vida deu uma reviravolta gigante. E eu comecei, claro, né, a me aprofundar nessas questões sobre maternidade, sobre educação. E isso intensificou um pouco mais quando a Ana Beatriz e começaram os desafios, né? E tudo mais. E aí foi onde eu comecei a estudar mais. Pode falar, Monique. Tá me ouvindo? É porque a sua internet está cortando um pouquinho. Você tá indo e voltando. Perdemos ela aí? Lívia? Oi. Tô tentando Pronto. mudar a internet, mas aqui na minha cidade teve uma tempestade, Monique. E o Wi-Fi tá bem instável, sabe? Entendi. Mas eu acho que agora foi, né? Que eu tô escutando ela. Vamos torcer. Isso é comum, essas coisas da tecnologia. Agora, Olivia, eu vi aqui, né, que você é psicóloga especializada em psicologia perinatal e educação parental. Você tem aí mais de 16 anos de experiência clínica e, por ser mãe, também acaba tendo uma visão mais profunda dos desafios e das alegrias que essa jornada pode trazer para uma mulher. Hoje você escolheu o tema, né? Adoecimento maternal. O que engloba esse tema? Então, Monique, o que a gente percebe, né, na prática clínica, principalmente pós-pandemia, um adoecimento das mulheres, sobretudo mães, por conta aí de todas as sobrecargas e demandas que a gente enfrenta. E com o confinamento, a gente observou um aumento do adoecimento mental das mulheres, sobretudo das mães. Como eu estava falando para você antes, eu me especializei nessa área muito por conta dos meus próprios desafios enquanto mãe. Eu passei pelo baby blues, não sabia na época muito bem como lidar, como reagir, né? E hoje em dia, estudando dentro da psicologia perinatal, meu intuito é poder auxiliar essas mães para que elas possam cuidar e olhar para a sua saúde mental e até prevenir o adoecimento mental mais grave. Né? Hoje a gente sabe pelas pesquisas que se a gente cuida dessa mulher na gestação, por exemplo,
a gente reduz as chances de uma depressão pós-parto. Né? Então é muito, muito importante a gente falar sobre isso cada vez mais para que a gente possa prevenir o adoecimento mental. Exatamente. Você tocou num ponto aí que é muito importante. Essa depressão pós-parto, né? Eu tive uma irmã que teve, e a gente acaba conhecendo, ou é a vizinha, ou é a prima, ou é a irmã, ou é a amiga. E aqui diz o seguinte: uma a cada 4 mulheres deprimem no pós-parto. Por que isso acontece, Lívia? É questão hormonal? É rede de apoio? Por que isso assola tantas mulheres no mundo? Isso acontece, Monique, e é uma distinção importante, né? Essa questão hormonal. A questão hormonal, ela existe, mas ela é muito mais uma causa do BLU pós-parto do que da depressão. Na depressão, a gente não tem essa questão hormonal envolvida. Tá me ouvindo? A gente não ouviu a última parte. Então, no baby blues, no blue puerperal, a gente tem essa questão hormonal. Tanto que 85% das mulheres passam pelo baby blues. Por quê? Porque é uma queda mesmo hormonal que a gente tem depois do nascimento do bebê, né? Cai o estrogênio, cai a progesterona, aumenta muito a prolactina, e isso altera realmente o humor dessa mulher, né? Por isso que ela fica ali mais vulnerável, mais sensível, chora por qualquer coisa. E a gente vê isso passar ali depois dos primeiros 15 dias. Ah, entendi. Por isso, gente, que a rede de apoio dessa mãe é tão importante. Olivia, eu queria que você falasse justamente sobre essa rede de apoio. A gente sabe que a família nesse momento é importante, o companheiro, toda ajuda possível nesse período de pós-parto é muito importante para a mulher, porque ela está exausta, ela precisa se dedicar 100%, às vezes tem outros filhos pequenos, enfim. Qual é a importância dessa rede de apoio a essa mulher, né, nesse período de pós-parto? É fundamental, Monique. É fundamental. A gente fala que a rede de apoio é um fator de proteção ou um fator de risco. Quanto mais apoio a gente tem, mais protegida a gente está. Quanto menos, mais risco a gente vai ter de desenvolver alguma desordem emocional. Tá? Então, assim, a rede de apoio, ela é essencial para essa mulher durante todo o período, mas muito mais aí nesse pós-parto imediato. E a depressão, ela vai acometer as mulheres, a gente fala de depressão pós-parto até o primeiro ano do nascimento do bebê. Então, a gente vai diagnosticar uma depressão pós-parto, normalmente aí depois do primeiro mês que esse bebê nasceu, justamente para não confundir com o baby blues, tá? E até o primeiro ano do bebê, a gente diagnostica, dá esse nome, né, de depressão pós-parto. Depois de um ano do bebê, aí a gente já configura como uma depressão maior, né, um caso de depressão clássico. Só para você entender a distinção dos nomes. Entendi. Esse termo que você usa, para mim é novo. Eu ainda não tinha escutado desse período de até um mês. É Baby Luz que você dá o nome, é isso? Baby Blues, de azul. Baby Blues, agora eu entendi. Agora, Olivia, essa depressão pós-parto, ela está relacionada à rejeição à criança? O que acontece com a mulher nesse período de pós-parto, de depressão pós-parto? É uma rejeição? É uma não aceitação da nova vida? Porque ter filhos é mudar totalmente de vida. O que essa depressão pós-parto insere ali, os sintomas, enfim? Isso que você falou é super importante, porque pode sim haver uma rejeição dessa criança, mas isso é um sintoma.
Ah, então por que eu tô te falando isso? Às vezes essa mulher engravidou de forma inesperada. Então, olha só, já é um fator de risco. Essa gravidez foi planejada? Se ela foi planejada, a gente reduz as chances da depressão. Porque se foi uma gravidez inesperada, todas essas mudanças que vão. Parou aí. Parou? Lívia, a gente não te escutou. A última coisa que você falou, a gente não escutou. Ah, eu estava te dizendo que a rejeição ao bebê, ela é um sintoma. Que a gente pode olhar e falar, olha, pode ser que essa mulher esteja passando pela depressão pós-parto. Então, a tristeza, o choro excessivo, alterações do sono, alterações no apetite, tudo isso, da mesma forma que uma depressão maior, a gente vai observar nessas mães com depressão, tá? Agora, aumentam aí os casos de suicídio materno por conta de depressão e de infanticídio, tá? E a gente já está falando de psicoses puerperais, que são casos bem mais graves e que a gente precisa desse olhar muito atento para que essa mulher possa ser amparada, né, e cuidada para não chegar nesse ponto. Pois é, aí entra uma outra questão, né? Para que ela chegue a esse ponto, ela provavelmente já deu sinais, inclusive durante a gestação, sobre a saúde mental dela, sobre essa instabilidade, às vezes, de humor, essa irritação e aceitação da gestação. Olivia, como é que a saúde mental da mãe, nesse caso, pode aí estar influenciando o próprio bem-estar durante a gravidez? É diretamente proporcional, Monique. Quanto mais essa mulher está emocionalmente saudável, né, mais fácil, né, de forma mais saudável vai. Perdemos aí. Lívia? Oi? Lívia, não, eu não te ouvi. Cortou tudo. Cortou tudo? Lívia? Ela caiu aí, gente? Lívia? Me ouve, Monique? Aí, agora eu tô te ouvindo. Tá, vamos ver se ela estabiliza aqui. Então, assim, essa mãe, ela já dá sinais na gestação de que ela mentalmente não tá bem. Ela já dá sinais. Por isso que a gente coloca, inclusive, o pré-natal psicológico como algo essencial, até como prevenção de desordens mentais mais graves no pós-parto. Muito bem. Agora, a gente sabe, né, que a gestação e logo depois que a criança nasce, tudo muda. Aliás, a vida da mulher já muda no primeiro mês de gestação. E aí começam não só as mudanças físicas, mas também as emocionais. O filho nasce, a rotina muda, o casamento às vezes é todo remodelado para a chegada dessa criança, e a saúde mental dessa mãe, até por causa do cansaço físico, né? Porque horas acordada, idade mamar e troca a fralda, mesmo com rede de apoio, ela fica sobrecarregada. Como é que a gente pode aí, para quem é mãe ou para quem está passando por esse processo, na sua visão profissional, quando que essa mulher deve procurar a terapia, a busca psicológica? Olha, a meu ver, essa mulher precisa de ajuda psicológica desde quando ela descobre que está grávida. Não importa se ela está ansiosa ou está feliz ou triste com esse momento. Porque para a gente conseguir prevenir algumas questões, a gente já trabalha de forma preventiva. A gente não precisa esperar um sintoma aparecer
para então buscar essa ajuda. Mas sabe qual é o maior problema, Monique? O maior problema é que não só a mulher, mas a sociedade coloca a maternidade com uma romantização tão grande em que, assim, essa mulher não se vê no direito de reclamar, de estar triste, de estar cansada, entende? E aí ela não busca ajuda, ela tem medo, ela se sente culpada, ela se sente pouco grata pela maternidade, por conta dessa questão, dessa construção até cultural, de que a maternidade é algo, é uma bênção. E é mesmo, é uma bênção. Só que também é um desafio. Então essa mulher não se sente aí à vontade para buscar ajuda. E aí, como você falou da rede de apoio, é super importante a rede de apoio ter esse olhar. Porque quem está com essa mulher que vai poder, de uma melhor forma, avaliar como ela está, se ela precisa de ajuda. E se antecipar, sabe? Porque essa mulher também, às vezes, tem dificuldade de pedir ajuda. Né? Ai, não vou pedir ajuda, porque senão eu não vou ser uma boa mãe, senão eu vou estar sendo fraca. Nossa, o que minha mãe vai achar de eu estar pedindo ajuda para ela? Né? O que meu marido vai achar? O que a vizinha, o que a amiga vai achar? Então, a rede de apoio precisa estar muito sensível a ajudar essa mulher. Né? E se antecipar. Sim, exatamente, porque é todo um processo e é gradativo, gente. Não é quando o balde transborda, quando você está ali sentindo a última bolacha do pacote que você procura ajuda. Procura ajuda logo nos primeiros momentos, para quando chegar um momento certo, você estar estável emocionalmente, para lidar com as situações que vão surgindo, porque maternidade é diário, é um trabalho diário, né? A gente fala que filho é trabalho, e de fato, diariamente você aprende alguma coisa, diariamente você se desgasta com outras, diariamente você se cansa, você chora. Mães choram, gente. Mães choram por causa do esgotamento emocional. Porque, às vezes, muitas mães não têm essa rede de apoio. O marido é ausente, a família está longe, não tem amigas próximas. Então, tem um monte de coisa que engloba a maternidade e pós, né, esse período da gestação. Agora, Olivia, qual é o maior vilão aí para uma mulher adoecer na maternidade? Olha, são tantos. São tantos vilões, viu? Mas vamos pensar, vou tentar aqui buscar um grande vilão. Eu acho que essa questão cultural, eu acho que é uma questão muito arraigada na nossa sociedade, que dificulta muito a gente sair dela. E daí vem a comparação, que também é um grande vilão. Porque essa mulher vive se comparando com a amiga, com a vizinha, com a blogueira, né? E aí ela idealiza uma maternidade que não é real. Que aquela pessoa que tá ali, ela tá mostrando uma partezinha bem pequena. E ela não, né? Ela fica buscando aquilo e ela não consegue atingir nunca. Então, a comparação, essa sociedade que a gente vive, né? De romantização da maternidade, essa sociedade patriarcal também, né? Que coloca essa mulher no papel de cuidado exclusivo, quase, dos filhos da casa, né? E esse pai aí numa função de prover. Então, assim, tudo isso vai se unindo, Monique, para esse adoecimento acontecer. Exatamente. Até porque, né, gente, a gente vê nas redes sociais que a maternidade ela é linda, porque o bebê tá sempre limpo, tá dormindo, a mãe já tá com a barriga sarada. Isso, a maternidade na rede social, gente, em conteúdos gerados para que romantizem esse tipo de coisa, é totalmente diferente da realidade. A gente viu um exemplo recentemente daquela VTube,
que ela estava acabada e ela colocou a real realidade, a própria realidade sendo exposta de como é ser mãe na vida real. Então ela estava com as olheiras lá embaixo, o cabelo desgrenhado, as roupas sujas de leite, os seios vazando, e ela não dorme, e o marido ali dando aquele apoio e ajudando. Então eu acho que esse papel da tecnologia acaba de maneira negativa e positiva, depende de quem consome, e esse período, tanto gestacional quanto do pós-parto, né? E aí vai desencadeando uma série de coisas. Agora, Olivia, quando a gente fala de maternidade, quando a gente fala de mães solteiras, quando a gente fala de crianças atípicas e saúde mental na maternidade, às vezes a mãe descobre ali que a filha tem, ou o filho, né, tem uma síndrome de Down, vai nascer com microcefalia ou com algum outro, uma outra condição. Como é que lidar com essa situação? Como amparar uma mãe dessa? O que fazer numa situação assim? Monique, esse é um ponto super importante, porque as mães atípicas, é o nome que a gente dá aí para essas, né, mães que têm filhos atípicos, neuroatípicos, especiais, elas vão precisar, sim, de um respaldo diferente do que mães típicas teriam. Elas vão ter uma sobrecarga muito maior. A Catarina tá aqui te falando oi, não dá para você ver. Eu não tô vendo, mas oi! Maternidade real, né? A Catarina tá aqui. Então, assim, quando a gente fala de mães atípicas, mães solo, mães negras, são todas questões aí que vão precisar de um olhar diferenciado para essas mães. Como a Vera Iaconelli, que é uma psicanalista que fala muito sobre esse tema, ela traz, né? Que é a mãe padrão ouro, que é a mãe branca, hétero, cisgênero, né? Casada, que gerou o filho na própria barriga. Então, seria a mãe padrão ouro, digamos assim. Ou seja, todas as mães que fogem a esse tipo, a esse padrão, a gente vai ter que ter um outro olhar. Não tem como a gente falar que é a mesma maternidade, não tem como. Né? Então, a gente precisa realmente ter políticas públicas, por exemplo, né? Porque é muito fácil eu falar de uma classe média alta, né? de uma pessoa que trabalha como profissional liberal, que faço os meus horários, que consigo pagar um plano de saúde, para falar de uma mãe que está ali na periferia. Então, assim, é muito complexo a gente falar sobre essas maternidades. Então, a gente fala sobre maternidades. E cada maternidade precisa ser olhada de forma única. Essas mães atípicas precisam de um respaldo gigante, porque elas têm muito mais chances de adoecer. Porque, às vezes, elas têm que deixar a carreira de lado, largar tudo para cuidar desse filho. Sim. Né? E é verdade. Muito grande. Hoje você trabalha com esse público, ou seja, com mães atípicas? Atendo também mães atípicas. Sim, atendo. Eu atendo mães de todos os tipos. E as mães atípicas, elas têm um lugar, assim, no meu coração também, porque eu já atendi muitas crianças atípicas, né? Eu trabalhava muito com crianças. Então, eu trabalhava com diagnóstico, trabalhava com TEA. E, assim, já atendia essas mães dos meus pacientes. E agora o foco é na atenção a essas mães de fato, né? Na saúde mental dessas mães. Entendi. Qual é a faixa etária hoje do seu atendimento? Hoje eu atendo a partir dos 10 anos, mais ou menos. Pego ali os pré-adolescentes, adolescentes e adultos em psicoterapia, né? Além desse trabalho específico com mães. Eu atendo pré-natal psicológico, então gestantes,
E atendo mães também aí de todas as idades, porque essas mães vêm no pré-natal psicológico, na gestação, depois elas podem continuar o atendimento aí nesse primeiro ano do bebê, que é uma janela aí de vulnerabilidade muito grande para a saúde mental dessa mãe. E depois de um ano do bebê, essa mãe vai enfrentar outros desafios e entra no meu trabalho como educadora parental, né? Que aí vem os desafios de comportamento, vem o burnout parental. Essa mãe, o burnout parental, ele tem, o pico dele é depois dos 2 anos. Então, quando essa criança já tem 2 anos, esse esgotamento, ele é muito mais frequente, né? Então, a cada momento é um desafio diferente e eu consigo ir ajudando essa mulher, né, nessa jornada toda. Quer dizer, são vários leques abertos aí que a gente nem imagina. Eu não pensei em burnout dentro da maternidade, apesar da gente estar falando sobre esse adoecimento, né? Aí já abre essa, talvez uma espécie de exploração. Pois é, entra aí uma questão, Lívia, que talvez seja bem interessante a gente falar. A mulher, nesse período, como é que ela consegue identificar que ela está sendo explorada, que ela está sobrecarregada, mesmo com uma rede de apoio? Porque às vezes a rede de apoio ela serve mais para atrapalhar do que para ajudar. Então, quando que ela consegue ali identificar que ela está realmente sobrecarregada e sendo explorada de todos os lados? Normalmente essa mulher, ela vai se desconectando da função materna. Então, o que antes ela conseguia fazer com prazer, ela deixa de ter aquele prazer. Ela meio que liga o piloto automático, sabe? Vai fazendo, mas ela vai perdendo a conexão real com aquela criança. Ela já não consegue mais ter aquela empatia, ter aquele carinho, muitas vezes, com a criança. Ela perde a paciência muito facilmente e depois se culpa por conta disso. É aquela mulher que vive ansiosa, tem uma lista interminável de coisas para fazer, que vai dormir e a cabeça não para, lembrando de mil coisas que ela tem para fazer. Ela se ressente pela mãe que ela se tornou, ela fala, meu Deus, né? Não era assim, eu não era assim, não era assim que eu sonhava ser mãe. Então, nesse momento, a gente pode estar diante de um quadro de burnout. Tá? O burnout, ele, na verdade, pode acontecer com os pais também, com os homens. Na Europa, os estudos falam do burnout parental, mas a gente aqui no Brasil, as pesquisadoras, elas colocam, né, essa questão, será mesmo que existe burnout parental ou só burnout materno no Brasil? Porque quem está acumulando função aqui no Brasil, muitas vezes, é a mãe, é a maioria. Nós aqui saímos para trabalhar, cuidamos da casa, cuidamos dos filhos e toda a carga mental que vem disso. A gente não tem culturalmente esse homem incluído nessas funções. É uma porcentagem muito pequena. Então, essa mãe vai tendo esses sintomas aí de exaustão, de sobrecarga, que podem culminar aí nesses casos de burnout. Muito bem, é sempre importante que vocês fiquem atentas aos sinais, gente. Agora, quando a gente fala, por exemplo, de mãe adolescente, eu não sei se você já pegou casos de mãe adolescentes ou se você atua diretamente com casos, né, quando adolescentes são mães. Qual é a probabilidade de uma rejeição, de uma depressão pós-parto, dessa adolescente futuramente desencadear um quadro grave, depressivo, por causa de rede de apoio, às vezes por causa de abandono do parceiro? E a adolescência, né, gente, é um período ali que está tudo sendo transformado. Ela está vivendo, conhecendo o mundo, e aí ela engravida. Como é que a gente lida
com essa situação? A gente não, né? A terapia, né? A psicologia. A gente vai ter que realmente entender essa situação. Cada caso é um caso, né, Monique? Mas a gravidez na adolescência, eu falo, né, que é uma janela à parte, é um caso à parte. Porque ela já está em vulnerabilidade. Uma vez que ela engravida precocemente, ela já está numa situação de risco, né? E assim, a gente vai ter que aumentar o nosso cuidado com essa rede de apoio, com essa família que vai acolher esse bebê, porque realmente as chances são de que ela desenvolva algum quadro aí emocional, né? Porque é um desafio muito maior dar conta de toda a adolescência com o bebê. Às vezes essa avó vai pegar para criar, por exemplo, e aí vai, né? Não, filha, vai ser sua irmã. Não, né? Tem essas questões familiares, esses segredos familiares. E aí eu vou cuidar desse meu neto, né, desse bebê, como se fosse neto, e essa mãe vai ficar ali à margem. Então a gente vai precisar olhar para essa organização familiar também e auxiliar essa jovem a assumir ali o papel dela como mãe, né? E a avó enquanto vó, o vô, né? Esse pai que muitas vezes ele abandona realmente essa mulher, essa jovem, infelizmente. Então, a gente tem que ter políticas públicas, né? Voltando a falar um pouquinho de política, a gente ainda não tem no Brasil. Quando essa jovem ela engravida, teoricamente, ela já está sob proteção e ela já tem leis que a auxiliam nessa questão de um respaldo psicológico. Né? Sim. Teoricamente, isso já tem que existir. Sim, é verdade. Agora, Olivia, me diz uma coisa, não tem como a gente falar de maternidade, gestação, sem mencionar ou questionar, né, algo que acontece frequentemente, que é a violência obstétrica. Se eu tiver falado o termo errado, você me corrija. Muitas mulheres passam por isso e às vezes nem sabem. E quando param para pensar que aquilo foi uma violência, muitas vezes praticadas por médicas mulheres também, né? Então, quais são esses tipos mais recorrentes que acontecem na hora do parto? Como a mulher deve ser amparada após essa violência e o que isso pode acarretar na saúde mental dela posteriormente? A violência obstétrica, infelizmente, é uma realidade. Né? Uma a cada 4 mulheres sofre de violência obstétrica. E como você bem disse, muitas vezes elas não sabem. Elas, né, acham que é daquele jeito mesmo. E assim, a violência obstétrica, de novo, é um fator de risco para o desenvolvimento de desordens emocionais. Então, uma mulher que tem esse histórico, a gente precisa estar atento, porque ela pode sim, aumenta a chance dela desenvolver um quadro emocional no pós-parto, seja de depressão, de ansiedade, etc. Tá? A violência obstétrica é tudo aquilo que desrespeita a vontade dessa mulher, né, que está parindo. Então, muitas práticas aí que a gente percebe que são tidas como comuns são violentas. O simples fato de obrigar a mulher a se deitar para parir, né? Ou agendar uma cesárea desnecessariamente porque é feriado, porque é Natal. Isso tudo é violência. É verdade. Tem uma série de coisas envolvidas, né? Acabou de entrar aqui uma obstetra, inclusive, a doutora Roberta. Então, assim, como você estava falando, os profissionais da saúde, eles precisam ter esse cuidado, ter uma formação atualizada para ajudar essas mulheres. Eu costumo dizer que, assim, o maior investimento que você pode fazer no seu enxoval é ter uma equipe que você confie. Ter o amparo
de uma doula, ter o amparo de uma psicóloga perinatal para te auxiliar nesse momento, para você fazer um plano de parto que atenda às suas necessidades, os seus desejos, para que esse momento seja o mais respeitoso possível. Sem dúvida. Até porque é um dos momentos mais importantes da vida de uma mulher é o parto, né, gente? Não, é ali que acontece toda a mágica. Agora, tem um negócio no uma postagem no seu Instagram que é muito interessante. Eu amo meu filho e odeio a maternidade. O que isso quer dizer? Eu ouvi essa frase, Monique, de uma paciente. E depois eu ouvi essa frase repetidas vezes de outras mães. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente ama os nossos filhos. Eles são os nossos bens maiores da vida. São realmente bênçãos. A gente ama os nossos filhos. Só que o peso que a maternidade impõe, muitas vezes, é o que a gente odeia. É o que nos desgasta. É o que sobrecarrega. Que é toda a demanda física e mental de ser mãe. Né? Porque não é só parir. Parir é a parte menos difícil, se a gente for pensar. Agora, o que vem depois é uma sobrecarga muito grande. É o tempo todo a gente tendo que colocar, né, o bem-estar desse bebê antes do nosso, renunciando. A gente está o tempo todo se esforçando para dar o melhor para esse filho, para essa criança que a gente teve, né? Então, assim, às vezes, como você falou, sem o amparo desse pai, sem a rede de apoio, se questionando se a gente está fazendo o melhor ou não. Sim. Então, são questões que a maternidade traz. Eu falo que o tapete, né? A sujeira que a gente põe debaixo do tapete, a maternidade vem e arranca o tapete. A gente começa a ter acesso a questões ali que a gente muitas vezes quis encobertar. E aí, emocionalmente, psiquicamente, a gente vai acessando conteúdos que a gente só faz depois de ser mãe. A gente só vai lidar depois de ser mãe. Então, a gente ama esse bebê, a gente ama essa criança, mas as demandas, muitas vezes, são exaustivas, né? E nos esgotam. Sim. A gente teve aí recentemente uma entrevista com a Samara Filippo, que ela falou: amo minhas filhas, eu amo, sou apaixonada por elas, faria tudo pelas minhas filhas, mas eu não suporto ser mãe. E o que a maternidade me exige. Eu tive que abrir mão da minha carreira, eu odiei isso, eu odeio ter que acordar cedo, eu odeio ter... E aí ela foi listando um monte de coisa que ela odeia ter que fazer, porque ela é mãe, porque ela tem uma responsabilidade ali com as filhas e que isso não interfere no amor que ela sente pelas filhas dela. Quer dizer, ela odiou ficar grávida. Ela fala isso. Eu odiei ficar grávida, eu enjoei, o meu corpo ficou feio, meu corpo não volta nunca mais. E aí ela foi falando, você via na entrevista a frustração que ela despejou e como ela estava aliviada de falar aquilo, porque ela sabia que ela estava representando muitas mulheres que, assim como ela, também odiaram o fato da maternidade exigir tudo aquilo que exige de uma mulher. E aí foi uma entrevista bem impactante, porque as pessoas não estão acostumadas a ouvir isso, né? As pessoas não estão acostumadas. Então, meu Deus, ela tá falando isso? Aí começam a misturar as coisas, tem que separar. A mãe, ela ama o filho incondicionalmente, mas a gravidez, a maternidade não é só voltada para o filho. É tudo que vem com ele. Responsabilidades, exigências, cobranças, mudanças, tudo muda. E ter alguém para falar isso de maneira tão aberta como ela falou, realmente
é muito importante. E aí a gente não pode deixar de visar o outro lado, que é o lado do companheiro, o lado do marido, o lado de quem está junto muitas vezes. Olívia, quais são aí as estratégias, por exemplo, que uma profissional como você, que está lidando com isso dentro de consultório, com atendimento online, pode fazer para que esse companheiro colabore mais no dia a dia e na vida dessa mulher que agora é mãe? O meu trabalho, Monique, é trazer esse parceiro para a realidade. Então, a gente sempre tem momentos específicos do casal. Então, eu chamar esse pai em pré-natal, né, para esse pai entender a responsabilidade dele, para ele conseguir estar ao lado dessa mulher. E quando eu atendo orientação parental, eu atendo não só a mãe. Normalmente a mãe vem sozinha. Mudei de ideia. Filha, só um minuto. Filha, Quero... a mamãe tá... Mãe, eu quero uma calda sereia rosa. Tá bom. Ela quer o presente de Natal. Tá bom. Beijo, te amo. Tá vendo? É difícil trabalhar assim, gente. Cadê o pai da criança? Fala pra mim. A criança chora no restaurante, Monique. Você vai olhar e falar o quê? Cadê o pai? Não, você pergunta cadê a mãe, não é? Cadê a mãe dessa criança? Não é como se a obrigação fosse dessa mãe. E esse pai, culturalmente, está nesse lugar, né? Ele vem, paga as contas, ele provê, mas a função de educar não é desse pai. Então, a gente está mudando esse cenário. Fica quietinha e fala ali com a Monique. Quietinha. Rapidinho, agora eu não posso. Vai lá, por favor. Agora eu não posso. Catarina. Eu ouvi. Obrigada. Já anotei. Tá bom. Já anotou? Vai lá, por favor. Vamos. É isso. Eu tive que deixar aqui a porta aberta da clínica por conta do Wi-Fi, para ver se melhorava. Aí eu não tenho sossego. Mas é isso, sabe, Monique? Então eu falo que assim, o pai não é rede de apoio. O pai faz a parte dele ou não. Independente se é, né, se moram juntos, se são casados ou separados, esse pai precisa assumir essa responsabilidade. Só que muitas vezes, né, ele não sabe disso. Aí as pessoas falam assim pra mim, mas Lívia, eu vou ter que educar meu marido? Ele já deveria saber. Sim, ele deveria saber. Mas infelizmente ele não sabe. Ou você perde um tempo aí educando esse marido, trazendo ele para o lugar dele, ou você vai continuar fazendo tudo sozinho. Sim. Então eu sempre trago esse pai para a sessão, porque senão essa mulher fica muito sozinha, mais sobrecarregada ainda. Muito bem. Tem uma postagem aqui no Instagram da nossa psicóloga, Lívia, que me chamou a atenção. 5 pilares da saúde mental materna. São eles: autoconhecimento, autorregulação emocional, autocontrole, autocuidado e o apoio. São aí esses 5 pilares da saúde mental materna que a Lívia descreveu aí pra gente, também bem interessante. Entre outras coisas. Aliás, Lívia, você está de parabéns com o teu perfil. Ele está lindíssimo, todo roxo, lilás, com as cores combinando com as postagens. Temas importantíssimos abordados, dos quais muitos a gente falou aqui. Então, assim, gente, o Instagram da Lívia é @LíviaMariaPsico. Eu vou marcar ela aqui na entrevista para que vocês possam assistir no Instagram dela e no meu, e em todas as plataformas do podcast. Canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon. Do livro Não Me Livro. Lívia, querida, você quer acrescentar mais alguma coisa antes de finalizarmos? Eu vou mostrar para você, Monique, meu livro, né? A gente não falou dele. O Conectando... Pois é, a gente falou tanto da maternidade.
Mostra ele pra gente. Esse é o Conectando Pais e Filhos, volume 2. Tem o volume 1 também. Os 2 livros que eu sou coautora, a gente trata sobre práticas educativas positivas, né? Porque a gente precisa se educar para educar melhor. Então, esses livros, eles trabalham aí a questão teórica e prática dessa educação positiva que a gente tanto almeja e que a gente tanto sabe que é aí o maior investimento que a gente pode ter para os nossos filhos, né? Então, ele está à venda, tá? A versão online, é só entrar em contato comigo, e a versão física também. Maravilha, já deixa o convite aberto para você voltar para a gente falar só sobre seus livros. Porque aí o pessoal conhece ainda mais. Gente, já entra lá no Instagram dela, já segue Lívia Maria Psico, para que vocês possam adquirir o livro ou os livros aí da Lívia e conhecer mais esse lado literário da nossa profissional. Que coisa boa! Psicóloga e escritora, combo bom. Querida, só tenho que te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade, dizer que foi uma delícia bater esse papo com você. Desejar boas festas de final de ano e que você volte sempre que você quiser. Obrigada, tá? Eu que agradeço, Monique. Eu peço desculpas aí pela conexão hoje, que não nos ajudou a ser 100%, mas acho que o conteúdo foi passado. E eu fico à disposição para apoiar aí as mães que me buscarem, né? E você também. Sempre que possível estaremos juntas, tá? Eu te agradeço imensamente. Que delícia! Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente, que vai assistir depois. Dizer que já já eu volto com mais bate-papo. Obrigada, gente. Tchau, tchau.